vejam a gente por trás de um terno, de uma gravata, né? Mas não sabe a batalha do dia a dia, né? Então a gente precisamos de oração. Eu creio que a oração tem muito efeito. Então vamos orar pela vida dele, apresentar que o Senhor venha usar ele para falar conosco, né? Que venha dar uma palavra, né? Porque a palavra do Senhor é sempre bem-vinda, né? Ela é como alimento para nós, né? Que Deus venha, né, falar conosco, né? Que venha falar no profundo, algo que venha nos edificar mais, né? Porque nós estamos vivendo nos tempos, né, irmão, que quase não se ouve mais o clamor, a palavra de Deus. Mas aqui ainda Deus tem sustentado o profeta, né? Aqui Deus tem nos sustentado para falar, né? Ensinar as boas novas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, nesse momento já invocamos o Teu nome mais uma vez diante deste altar. Pai, que o Senhor venha usar o Teu Filho, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para nos ensinar através da palavra, que possamos, Senhor, despertar nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para entender, Pai, a realidade que está acontecendo sobre a terra. Que o Senhor usa ele, Pai, dando mais força, sabedoria na vida dele, Senhor, abençoando não somente, Pai, no ministério, mas em toda a família dele também, Senhor. Pai, que nesse momento agora, Senhor, desperta a igreja, enche este lugar com fogo, Pai, brada com fogo, Senhor. O sinal do Senhor diz que segue aqueles que crê em espírito e em verdade. Que essa noite, Pai, que desça fogo aqui, Senhor, que desça fogo aqui, Pai. Não estamos aqui por quantidade de pessoas, não, Senhor. Nós viemos aqui, Pai, para te adorar. O que acontecer aqui, Pai, seja a tua vontade, seja o teu querer. Senhor, manifesta a tua glória aqui, Pai. Que esta palavra essa noite, Pai, que cada um que sair daqui, Senhor, venha sair daqui com o coração cheio, entender que o propósito, Senhor, Pai, é falar conosco, que o Senhor usa ele, Pai, fala mesmo, Pai. Eu creio que a palavra já está no coração dele, Pai. Pode ser, Senhor, que hoje algo venha acontecer, Pai, que o Senhor venha despertar. Pode ser que hoje, Pai, tudo possa mudar nas nossas vidas, porque muitas vezes, Senhor, a palavra do Senhor ela vem em volta, mas eu creio, Pai, que hoje, Senhor, tem algo diferente. Eu creio que tem um alimento do maná do céu que está descendo sobre a terra através do teu filho, vai derramando agora, vai enchendo o teu vaso, vai enchendo o teu vaso, Senhor, vai derramando sobre ele, vai falando, Pai, porque eu creio que já está guardado. As palavras ninguém pode tomar do coração dele, porque as palavras já estão guardadas. Pai, bem guardada para nos dizer esta noite. Que assim, Senhor, usa ele, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos essa noite, Pai, e te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Uma salva de palmas, né? Glória a Deus. Pode se assentar, querido. O pastor está com a mão para fogo. Colocou as mãos nas minhas costas, começou a queimar tudo, irmão. Dá glória a Deus aí por isso aí. Você está aí ou não? Ou você só adora quando tem bastante gente? Pegue sua Bíblia sem mais delongas em Mateus. O livro de Mateus, conhecido como Levi, da coletoria. Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. À medida que você for contando, vai glorificando a Deus aí, irmão. Vai exaltando a Ele. Existe algo de Deus para a tua vida nessa noite. Preste muita atenção no que Deus vai falar com você hoje. Pode ficar bem sentadinho, viu, querido? Pode ficar à vontade, descansar aí. Se prepare para o que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu quero falar de um tema muito polêmico, mas cheio de graça e poder. Mateus capítulo 19 e versículo 16. Quem achou diz amém? Vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os. E Jesus
E ele perguntou: quais? E ele respondeu, Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti. E replicou o jovem: tudo isto tenho feito desde a minha mocidade. E disse Jesus: se queres ser, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aleluia. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Presta muita atenção. Senhor Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Hoje nós te damos liberdade uma vez mais. O Senhor pode revelar a nós o teu querer aqui nesta noite. Pai, cerca este lugar com o teu fogo, com os teus anjos. A tua palavra diz que o Senhor envia anjos ministradores aqui nessa terra. E eu acredito, eu creio nessa palavra. Então, Pai, que nesta noite o Senhor venha com um bálsamo de Gileade, e o Senhor possa tocar nesse coração nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga assim: eu abro o meu coração, o meu espírito, para ouvir a tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Você está aí ou não? Hoje eu quero falar de uma mensagem que você já ouviu. Eu quero falar de algo tão poderoso. Se você entender o que essa passagem aqui representa no Evangelho, você nunca mais vai olhar para ela do mesmo jeito. E essa parábola que Jesus está contando para muita gente lá no Jordão, e ele contava parábolas por onde ele passava, até que um dia a Bíblia diz que um jovem rico foi até ele. Eu não quero falar hoje de dízimo nem de oferta. Vou falar aqui de um tema mais procurado em todo o mundo, que se chama riqueza. Por que é que você vai para a faculdade? Para que você possa ter uma vida melhor, sim ou não? Para que você muda de casa, às vezes até de cidade, porque você ganhou uma promoção de emprego? Por causa de uma vida? Tudo. O tópico 1 do Evangelho, diga assim, o tópico 1 do Evangelho. Não, diga com autoridade. O tópico 1 do Evangelho é o reino de Deus. O tópico 2 é finanças. Eu vou de novo. O tópico 1 do Evangelho é o reino de Deus. O tópico 2 do Evangelho é falar de finanças. Jesus contou 39 parábolas. Quantas parábolas? 39. E 11 das 39 foi sobre a área financeira. Eu já quero pegar um gancho aqui, que tem um monte de crente que fala mal disso, irmão. Tem ou não tem? Você começa a falar de riqueza e fala: olha lá. Vai pregar a teologia da prosperidade. É melhor falar de prosperidade do que falar de pobreza. É ou não é? É melhor falar que Deus tem mais para te dar, que o capeta que tirar. Só que tem gente que está agregando mais ao diabo do que a Deus. Tem ou não tem, irmão? Fala a verdade. Tem um monte de gente que agrega mais ao diabo do que a Deus. E é por isso que você vai para a faculdade. É por isso que você até muda de cidade às vezes, por causa de uma vida melhor financeiramente. Então 90% das tuas decisões estão em volta da área financeira. Meu Deus do céu, acabou até o glória agora. 90% das nossas atitudes é movida pela área financeira. É ou não é, irmão? Fala a verdade aí. Ah, pastor, vou trabalhar até mais tarde. Por quê, irmão? Porque eu preciso ganhar mais. Pastor, não está dando para ir na igreja de quinta-feira porque eu estou trabalhando mais, eu preciso de dinheiro. Então todas as decisões que nós tomamos, 90% delas é baseada na área financeira. E Jesus sabia disso. E Ele sabe disso. Nós precisamos saber o que Deus e Jesus fala sobre finanças.
Isso aqui é muito forte. Porque se você não descobrir o que Deus e Jesus pensa sobre as finanças, você vai cometer erros constantes. Tem muita gente cometendo erros constantes. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Um monte. Porque ele não entendeu o que Jesus está falando aqui. Descubra o princípio e você descobrirá a chave para destravar a tua vida. Quem quer que a vida seja destravada financeiramente aqui? Então você precisa descobrir os princípios. Os princípios básicos da palavra. E a Bíblia diz com clareza: um jovem rico foi até Jesus e falou: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Irmão, esse jovem, ele estava preocupado com a vida eterna, estava ou não estava? E isso é muito bom. Tem gente que não está nem aí para a vida eterna, tem ou não tem? Nem dinheiro tem, ele não está nem aí. Agora a Bíblia está dizendo que esse homem rico, ele estava preocupado com a vida eterna. E eu pergunto: você está preocupado com a vida eterna? Você está preocupado com a vida que você terá depois? Se preocupe com a vida eterna. E ele vai dizer: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor diz: olha, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele vai dizer: quais? Olha o jovem está perguntando a Jesus: quais são os mandamentos? Aí Jesus dá uma lista: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti. Antes de você prosperar, você precisa descobrir que sem honrar pai e mãe não há prosperidade. Eu vou dizer de novo, ver se provoca algo. Para você prosperar, você precisa honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai já tem 100 anos, não tem problema. Honra pai e mãe. Você quer saber se você honra teu pai e tua mãe? Sim ou não? Sim ou não? Se a tua vida, ela hoje é melhor que a da sua mãe, você não tem honrado seus pais. Se a tua mãe dorme numa casa de sapê ou de madeira, e você dorme numa casa confortável, a tua mãe está molhando tudo lá, você é um ingrato. Sim ou não? Se uma pessoa, pastor Júnior, que deu papinha na boca, trocou fralda, não for honrado, quem vai ser honrado? Se eu não honrar o meu pai e minha mãe, que me geraram, que me criaram, como é que eu vou dizer que eu vou honrar Deus, irmão? Jesus diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os seus dias sobre a terra. Quer morrer cedo? Desonra teu pai. Quer morrer cedo? Desonra tua mãe. Hoje eu quero trazer uma palavra de conserto para nós aqui nessa noite, querido. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. O Senhor diz tudo isso para ele, e ele replica, ele fala: Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Agora preste atenção no negócio aqui. Jesus olhou para ele, ele falou assim: ei, eu guardo isso desde quando eu era criança. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Aleluia. Jesus olhou para ele e foi apaixonado por aquele homem. Jesus ficou apaixonado por um homem que está dizendo: Senhor, eu tenho feito tudo isso. E Jesus viu verdade nele. Aí o Senhor olhou para ele assim: tá bom. O Senhor Jesus sentiu algo profundo. E Jesus disse assim: olha, tá bom, se você fez tudo isso, você está salvo. Mas se queres ser a palavra perfeito significa maduro, completo. Se você quer ser um homem maduro, se você quer ser um homem completo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Preste muita atenção, porque tem gente que faz confusão nisso aqui. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens
e dê aos... Hoje eu passei a tarde toda fazendo esse esboço, porque eu não quero perder nenhum detalhe que Deus falou comigo, querido. Ele chama Jesus de bom, sim ou não? E havia alguma coisa ruim em chamar Jesus de bom? Ele é bom, é ou não é? Quem acha que Jesus é bom, levanta a mão. E Jesus vai dizer para ele assim: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, o Pai. Só que quem ouve isso aqui e lê isso aqui acha que Jesus está rejeitando a adoração. E Jesus amou mais ainda, irmão. Jesus ficou muito mais feliz quando ele falou assim: tu és bom. E é muito forte, porque Jesus está testando o jovem rico. Diga assim: Jesus estava testando o jovem rico. Lembra quando Jesus chamou os discípulos? Jesus chamou os discípulos, Fran, e disse assim: olha, o que o povo aí fora diz que eu sou. Aí eles responderam assim: ó, Senhor, uns dizem, ele assim, que o Senhor é Elias, outros dizem que ele é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, que foi encarnado. Aí ele redireciona a pergunta agora e vai testar o discípulo. E vai dizer assim: ei, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta na massa e depois pergunta individualmente: quem vocês dizem que eu sou? E um no meio dos normais, porque sempre tem um no meio dos normais, um anormal no meio dos normais. Tem alguém que é anormal aqui? O anormal vai gritar: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou profundamente tocado por Pedro. E ele vai dizer assim: ei, Simão Bar Jonas, que no aramaico é Bar filho, filho de Jonas, bendito és tu, porque carne e nem sangue pode revelar o que você está me dizendo agora. Bem-aventurado és tu. Meu Deus do céu, ó. Pedro teve uma revelação tão profunda que Jesus disse: Pedro, é impossível que pela carne e pelo sangue você saber disso, porque ninguém em sua razão mental, que está diante de um homem que come comida, tinha que tomar banho como Jesus, podia revelar o estado messiânico de Cristo. Porque quando nós andamos com pessoas que têm contato com a gente começa a desacreditar, porque ela é igual a nós, sim ou não? E Jesus humanamente era igual a todo mundo. Ele comia comida, ele tomava banho, ele sorria. A gente que acha que Jesus é um Cristo que vivia carrancudo lá. Não. Cristo, ele dava risada, ele brincava também como qualquer um, porque ele era um ser humano. E é forte que ele está dizendo assim: ei, Simão, você está me chamando de Deus Todo-Poderoso, você está revelando a minha onisciência. Jesus ficou maravilhado com a revelação de Pedro, porque foi o Pai que revelou para ele. Ele vai dizer: isso aí só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é um requisito para quem vai ser discípulo de Jesus. Você não tem que viver na revelação dos outros, você tem que viver as tuas revelações. Eu vou dizer de novo: o requisito para ser um discípulo é ter as suas revelações e não viver na revelação dos outros. Tem gente que só conta testemunho dos outros. Já percebeu isso, irmão? Eu vou falar do fulano, mas e as tuas experiências? Quais são as marcas que o evangelho causou em você? Tem gente que vai morrer e nem marca vai ter. Tem gente que vai morrer e não vai ser chamado de discípulo, porque de fato ele não é um discípulo. Porque um discípulo tem experiências com o seu mestre. E quem não é discípulo, irmão,
Ele vive do que falam, vive da experiência dos outros. Tem um monte, está cheio. Quem é discípulo conta o seu próprio testemunho em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai contar o teu próprio testemunho em nome de Jesus. Esse texto que eu li, que diz onde aquele deixado pai, mãe, filho, filhas, mulher, por amor de mim que não seja honrado. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E assim que eu saí da UTI, que eu comecei a mudar um pouco a minha vida, o Senhor falava comigo, vai embora. E eu então peguei as minhas coisas e fui embora de Votuporã. E eu nunca tinha lido a Bíblia. E essa palavra vinha no meu ouvido: onde aquele que tem deixado pai, mãe, filho, riquezas por amor de mim, que não seja honrado 100 vezes mais. 100 vezes mais. Jesus queria saber o que estava na cabeça do jovem rico. Olha que forte isso, pastor Júnior. Ele queria saber. E eu deixo uma pergunta aqui: será que o jovem rico teve a mesma revelação que Pedro teve? Hoje você vai ficar de cabelo em pé que eu vou falar para você, irmão. Nem comecei ainda. Será que esse jovem rico teve a mesma revelação que Pedro teve, sabendo que Jesus era o Cristo? Vamos descobrir hoje. Só pode seguir a Cristo ao nível dos discípulos, preste muita atenção, quem tem a revelação de quem Jesus é. Sabe por que muita gente parou? Porque não teve a revelação de quem Cristo é. As pessoas se confundem. Em nenhum momento aqui nessa pregação Jesus está dizendo que esse homem perdeu a salvação. Eu já vi muita gente pregar esse texto do jovem rico dizendo: ah lá, perdeu a salvação porque não abriu mão da riqueza. Quem disse isso? Quem foi o hipócrita, o mentiroso que pregou isso? Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo. Jesus mais falando aqui e discutindo salvação com o jovem rico, porque ele já tinha respondido que tinha guardado tudo, sim ou não? Já tinha ficado para trás a salvação. Agora está falando de ser perfeito. E eu te pergunto, nos 10 mandamentos, tem algum lá que diz que para ser salvo tem que vender tudo que você tem? Tem? Então não é um requisito para a salvação. Agora vamos entender o porquê que Jesus estava falando isso, irmão. Aleluia. Então glória a Deus por isso, para ver se empolgo aqui. Jesus queria levar esse jovem rico a muito mais além, a um nível muito mais profundo. Porque no versículo 21, agora vai entrar a pregação. Lê comigo. Mateus 19. Disse Jesus, verso 21: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá para os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e aqui tem uma revelação muito forte. Você sabe quantas vezes no Novo Testamento Jesus disse: segue-me? Diga 13 vezes. Jesus disse 13 vezes: segue-me. Ele chamou 12 discípulos, sim ou não? E o único homem que ele chamou depois dos discípulos foi o jovem rico. Não há ninguém antes dele, a não ser os discípulos, e nem depois dele, que Jesus disse: segue-me. Olha que interessante isso aqui. Quando Jesus dizia segue-me, ele não estava dizendo seja cristão, seja salvo, me aceite. O mestre no tempo de Jesus chamava alguém para segui-lo, ele estava convidando para que ele seja um discípulo. Aleluia. Jesus amou tanto esse camarada aqui, que ele está chamando ele para ser discípulo, irmão. Dá glória a Deus por isso. Talvez você nunca ouviu isso aqui. Lembra do exemplo do gadareno? A Bíblia diz que o gadareno, o demônio de Gadara, o endemoniado gadareno, quem lembra dessa passagem?
Diz que ele vivia no sepulcro. E eles amarravam ele com correntes, com tudo que eles tinham. E ele quebrava. E Jesus então passou por ali, pastor Júnior. E quando esse demônio já viu, já se agitou e saiu. Porque com uma palavra, o capeta foi embora. E depois que o gadareno, olha isso aqui, ele foi liberto. Você sabe o que o gadareno disse para Jesus? Você já leu? O gadareno foi liberto, estava em sã consciência. E ele disse: Senhor, deixa eu te seguir. Sabe o que Jesus disse para ele? Não. Para o jovem rico ele disse: segue-me. E para aquele que queria seguir ele disse: não. Aqui no Brasil, nós pensamos que a pessoa tem um grande testemunho, ela já é discípulo de Jesus. Nós já pensamos que ela tem um testemunho grande, porque ela foi isso, ela foi aquilo, ela já tem um ministério. E por muitos anos colocaram pessoas em cima do altar por causa de um testemunho, sim ou não? É porque matava, é porque não sei o que. Mas isso não garante que ele faz parte do ministério de Jesus. A Bíblia diz que os 5 ministérios, que é o presbitério, que são 5 ministérios, não é vocação, é sobrenatural. Quem? Isso aqui é muito forte. Não há como nos escolher. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. E o ministério também é assim. Ter um testemunho grande não significa ter um chamado de Deus. Guarda isso, irmão. Nem todo mundo que você vê que tem um testemunho grande aí foi chamado para pregar no altar. Nem todo mundo que tem um testemunho tem capacidade para fazer parte do ministério. Acabou até o glória. Para alguns é aleluia, para outros é aleluia, né, pastor Júnior? É dessa forma que funciona, é aleluia. Todo mundo é chamado para salvação e para servir a Jesus, mas para ser apóstolo foi Jesus que escolheu. Todo mundo é chamado para servir a Jesus, mas para ser apóstolo Ele chamou 12. Dá glória a Deus aí, irmão. Jesus disse para o jovem rico: siga-me. Jesus estava chamando o jovem rico para ser o 13º discípulo, o qual entraria no lugar de Judas. Dá glória a Deus por isso, irmão. Olha o privilégio que esse menino desprezou. Até que pediu para seguir ele disse não. Mas o jovem rico ele amou, ele chamou para ser apóstolo. Jesus nunca disse: venha ser meu apóstolo. Ele dizia: siga-me. Lembra dos discípulos? O que ele falou? Pedro, segue-me. Tiago, segue-me. André, Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote, vem, segue-me. Então ele dizia: siga-me. Ele não dizia: vem ser apóstolo. Diga: siga-me, porque já era cultural alguém que segue alguém ser discípulo, ser apóstolo. Amém, gente? Está entendendo, não? Glória a Deus aí? No Novo Testamento inteiro, Ele não disse para mais ninguém: siga-me. E qual que era o requisito para ser um discípulo de Jesus naquele tempo, naquela hora, daquele jeito? Para ser um apóstolo tinha, agora eu vou liberar a palavra de efeito, que largar tudo. Eu vou de novo, para ver se provoca algo em você. Para ser apóstolo tinha que largar tudo. Diga: tudo. Para ser um apóstolo de Cristo tinha que largar tudo, porque eles iriam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Eles tinham que seguir a Jesus. Eles não poderiam estar amarrados em coisa nenhuma. E quem é? Eles tinham que depender de Jesus. Diga assim: o discípulo depende de Jesus. Esse requisito de vender tudo e dar aos pobres nunca foi requisito para a salvação. Porque se para ser salvo a pessoa não poderia ser rica, a Bíblia seria incoerente. Se para ser salvo eu deveria vender tudo que eu tenho, a Bíblia seria incoerente. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era rico.
rico. E Jesus entrou na casa dele e falou assim: hoje a salvação entrou aqui na tua casa. Ele não falou para Zaqueu: Zaqueu, vende tudo para você ser salvo. Não, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Ele entrou e disse: salvação chegou aqui. Tem gente que é chamado, mas não quer renunciar. Se você foi chamado, você pode arrumar um monte de emprego que vai dar errado. Se você foi chamado, você pode fazer as melhores faculdades, que Deus não te colocou lá dentro. Eu conheço pessoas que foram tão chamadas, que quando ele entrava na empresa, a empresa quebrava. Ele entrava numa empresa, as coisas paravam de vender. Ele ia para outro lugar, o negócio estava errado, era tudo marrado. Porque ele foi chamado para o altar, aleluia. É muito sério isso aqui, irmão. Não há apóstolo genuíno que não tenha que largar tudo. Aí, preste muita atenção. Jesus está falando sobre o rico, o jovem rico, tá ou não está? Quando Jesus falou assim: ó, vende tudo para ser perfeito, o jovem rico vai embora triste. Só que não finalizou a conversa está acontecendo, Fran. E eu imagino os discípulos olhando para a cara do outro, falando: mas e nós? Porque Pedro disse assim: Senhor, nós largamos tudo. Olha Pedro: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. O que vai acontecer com nós? Agora vai começar a pegar fogo o negócio aqui, glória a Deus. Isso aqui é muito forte. Olha o que vai dizer aqui no versículo 29. Abra comigo. 29 de Mateus. 27, melhor dizendo. 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? E Jesus respondeu, agora você presta muita atenção nisso aqui: em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, está falando deles, dos apóstolos, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós se assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Meu Deus do céu, olha isso. Pedro, para vocês que largaram mulher, filhos, tudo, vocês vão sentar no trono junto comigo, aleluia. E vocês vão julgar todas as nações de Israel. Olha que profundo isso aqui. Calma que tem mais. Isso aqui é muito forte. Porque ele continua dizendo no 28: todo aquele que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. E quando eu li isso aqui, eu fiquei assustado. Eu falei: Senhor, não está falando em outra era, está falando nesta era, ó. Nesta era receberão 100 vezes mais. Não está falando na eternidade, não está falando no céu, está falando agora, aqui na terra. Receberão 100 vezes mais. Aí o Senhor falou comigo: eles receberam. Eu vou provar. Quer que eu prove, sim ou não? Atos dos Apóstolos 4:34, Cauê, rapidinho, voando. Atos dos Apóstolos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-a, preste muita atenção, trazia o preço do que fora vendido e depositava no pé de quem? No pé de quem? Numa pregação 3.000 aceitou ele. Na outra pregação 5.000. Então só aí já são 8 que vendiam as suas fazendas e trazia. Pedro, tó para você. Tomé, tó para você. Aleluia. Tiago, tó para você. Eles traziam para quem? 100 vezes mais. Eu vou profetizar na tua vida nessa noite. Quando você dá o teu tudo para Deus, Ele vem com 100 vezes mais do que você deu para Ele. Aleluia. Olha que profundo isso aqui. Quando o Senhor dizer para alguém que Ele vai te dar 100 vezes mais,
Isso não é para ele esbanjar, é para que o reino seja administrado por ele. Quando Deus te der alguma coisa, não é só para você, mas é através de você. Quando Deus te der riqueza, te der prosperidade, Ele está levando você a abençoar o reino de Deus. Amém, gente? Mas essa promessa não é só para os discípulos. Diga assim, essa promessa é para mim também. Prova, pastor? Vamos lá. Mateus 19 e no versículo 29 tem uma palavra que nós lemos aqui que você nem prestou atenção. No 28 ele vai dizer: aos discípulos vocês vão sentar no trono, os apóstolos. Mas no 29 ele começa assim, ó: e todo aquele que tiver deixado. Aleluia. Ele não está falando mais para os apóstolos, está falando para você, meu irmão. Dá glória a Deus por isso. Ele não está falando mais para os apóstolos, está dizendo: todo aquele que deixar alguma coisa por Jesus, ele vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Diga isso aí, 100 vezes mais. Aleluia. Pisa na cabeça do diabo, irmão. Fala: eu tenho 100 vezes mais. Aleluia. O teu pai é o dono do ouro e da prata, meu filho. Aleluia. Eu nunca vi um verdadeiro apóstolo que não tenha deixado tudo para seguir a Jesus. Se o jovem rico que já era rico tivesse trazido tudo e dado, esperando 100 vezes mais, ele teria muito mais do que ele tinha. Olha que profundo isso aqui. Os profetas e os discípulos tinham algo em comum. Os profetas antigos e os discípulos tinham algo em comum. Sabe o que era? Depender de Deus. Eu vou terminar. Elias, ele estava no ribeiro de Querite, sim ou não? E o ribeiro secou, sim ou não? Secou. Mas Elias era um grande profeta. Por que ele não orou, pastor Júnior? E a água voltava a brotar. Ele tinha poder. Quando os corvos pararam de trazer carne, por que ele não orou para voltar a carne a ele? Porque Deus tinha mandado ele para a casa de uma viúva. Diga, viúva. Olha que negócio doido. Não era o profeta Elias que precisava da viúva, porque se ele orasse, Deus mandaria. Ele não morreria de fome, mas a viúva ia morrer. Não era Elias que precisava da viúva, mas era a viúva que precisava de Elias. Esse aqui é muito forte. Você imaginou o grande profeta Elias, irmão, agora tem que comer na mão de uma viúva? Parece que não tem sentido, não é verdade? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. Na verdade, a viúva que abençoou Elias, ela foi abençoada. Na verdade, a viúva que deu pão para ele, o profeta colocou poder na casa dela, aleluia. E ela recebeu 100 vezes mais. Ela deu tudo que ela tinha, o pão que ela tinha, e Deus através de Elias deu 100 vezes mais. Quando um discípulo do Senhor dá tudo para ele, ele recebe 100 vezes mais. Oh, glória a Jesus, aleluia. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Jesus. Ela semeou pão e recebeu 100 vezes mais. Jesus, ele mantinha 12 ministérios. Tem noção do que é isso? Jesus mantinha 12 famílias, que eram os 12 discípulos. Você imagina a responsabilidade de Jesus? Jesus não corria para marcenaria, fazia madeira ou mesa para poder pagar o salário dos discípulos, não. A Bíblia diz que as ofertas que vinham até eles, ele sustentava os discípulos. E tudo que as pessoas traziam aos discípulos, Jesus abençoava as pessoas, aleluia. Quando você abençoa o profeta, você é abençoado pelo profeta. Amém, gente? E para finalizar,
Aquele que tem a promessa, que larga tudo por causa de Jesus, ele recebe 100 vezes mais aqui nessa terra. Não vai ser depois, não, é aqui nessa terra, irmão. Se você largar tudo para ele, ele vai te honrar aqui nessa terra. Se você largar tudo para ele, ele vai honrar você 100 vezes mais. Se esse homem tivesse aberto mão de tudo que ele tinha ganhado 100 vezes mais. Guarda essa palavra no teu coração, querido. Se você tem certeza que Deus te chamou, se você tem certeza que foi chamado, abra mão de tudo. Jesus disse para a mão do Pai, mãe, filho, esposa, e você vai ser honrado em nome de Jesus. Amém, gente? Se ponha de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar por você, querido. Talvez, quem sabe, você não tem aberto mão de